E equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, Falando de Arte. Boa tarde, meus amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro mais uma edição de um programa totalmente dedicado àqueles que se utilizam da arte para a divulgação da doutrina espírita. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Bárbara Brito. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Direto do auditório Geraldo de Aquino, que está com uma imagem bonita aqui atrás. Estamos de cortina nova, Bárbara Brito. Não sei se você tinha visto. Estava ouvindo no Debate na Rio, o programa anterior, todos os ouvintes elogiando, né? Vou pedir elogio também, tá? Compartilhem o nosso programa no Facebook, no YouTube, para que a gente possa estar mostrando sempre aqueles que estão conosco. Hoje temos um grande amigo, né? Marcos Vitor Meirelles dos Santos, mais conhecido como Vitor Meirelles. Um espetáculo que está há bastante tempo atuando aí nas lides artísticas. E a gente já vai de cara pedir o quadro entrevistando. Antes disso, só vou perguntar para Bárbara Brito. Bárbara, a gente tem um brinde hoje. Não, vamos apresentar ele primeiro? Isso. Que aí a gente fala, quem quiser concorrer a esse presente carinhoso que o Vitor trouxe, né? Então vamos chamar a vinheta da entrevista. Entrevistando. Como eu disse, né, gente? Vitor Meirelles, carioca da Gema. Cara bom. E que há muito antes, né? Muito antes de eu e Bárbara Brito sonhar em fazer um programa, né? Aqui na Rádio Rio de Janeiro, ele já estava vindo e frequentando. Foi bonito o encontro dele com o nosso operador Pablo. Um abraço bonito ali. Sinal que com certeza é uma gente finíssima que está aqui. É de casa. Seja bem-vindo, meu amigo. Microfones abertos, você dá aí o seu boa tarde para todos. Então, já que vocês comentaram sobre a minha presença aqui, né? Durante 10 anos no programa Rio Cultural, então eu vou trazer um pouquinho de como que era meu boa tarde. Boa tarde!
tarde, queridos ouvintes e internautas. Está entrando no ar o Falando de Arte, mas hoje eu, Victor Meirelles, o Guerreiro da Luz, estou por aqui com vocês. E a gente achava que tinha um programa mais agitadinho, né? Programa um pouquinho mais pra frente, mas ele é o Victor Meirelles, adorei isso. Não vai dar pra eu falar Marcelo Gonzalez. Não dá não. Mas é ótimo, essa vibração, essa alegria. A gente, do meio espírita, da doutrina espírita, como diz o nosso amigo Tiago Brito, né? Espírita pode rir? Pode. Espírita pode bater palma, pode se alegrar, pode cantar, pode dançar, pode tudo, né, meu amigo? Sem sombra de dúvida, os espíritos ainda diziam que a gente não veio aqui para sofrer, a gente veio para aprender. Se a gente quer, a gente tem o caminho do amor e o da dor, aí a gente pode escolher. Então, por que não escolher sorrir, rir e se alegrar? Com certeza. A gente vai querer saber da sua carreira toda, o que você fazia antes dos 10 anos de rádio, durante os 10 anos de rádio, aonde você nasceu, quais lugares você frequentou. Exageros à parte, vamos falar desse presente lindo. Eu anotei aqui, gente, pra gente poder não errar: empreendedor, artista, ator, radialista, arte educador e escritor. Não sei se escritor, coautor, como é que a gente fala em relação à sua obra, né? Marcos e Marco, é isso? Isso, Marcos e Marcos é uma obra que teve o seu pré-lançamento no ano passado, na pandemia, digital, virtual. Mas esse ano ele vai ser lançado dia 9 de abril no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no evento Arte na Raça, Poesia do Negro. E assim, é o meu primeiro livro em dupla, onde eu escrevo em dupla com o Marcos Peu, que é uma pessoa também da área da educação, de Vitória, Espírito Santo, quer dizer, de Vitória não, ele é Brasília, Rio, e foi para Vitória. Então, assim, e eu vou dizer para você, Marcelo, você falou escritor, jornalista, eu prefiro dizer que eu sou artista-ator. Sim. Porque o ator, ele tem a possibilidade de viver vários personagens. Não é que hoje eu aqui sou um personagem, mas eu posso dizer que ser um personagem, ser um ator, é poder beber de todas as águas, é viver várias vidas. Sim. E a espiritualidade está aí nos fazendo isso a cada dia. Então eu prefiro dizer isso do que vir repetir, o que você é? Eu falo, eu sou artista, ator, arte educador e ativista cultural, que já é muita coisa. Com certeza. Dentro do escritor, jornalista, apresentador de rádio, isso tudo são personagens que entram, englobam. Personagens, complementos, ferramentas que a gente se usa para poder divulgar, comunicar. Então estaremos sorteando 2 e-books. Isso, 2 e-books de Marcos e Marcos. Essa obra aí que é uma obra poética. Sim. Que tem uma relação com vivência. A gente até comenta no release dela, fala um pouco do beber em Conceição Evaristo, Chimamanda e outros autores também, autores da literatura negra brasileira. Então, vocês podem ter um pouco das vivências de Marcos e Marcos através do e-book. Só ligar, manda o WhatsApp agora, porque na minha época era só ligar, né? Hoje em dia... Não, agora dá 3386-1400. Hoje em dia eu acho que o que as pessoas menos fazem é ligar, né, Bárbara? Sim, o pessoal participa muito pelo Facebook, pelo YouTube. Então quem quer concorrer, né, manda o nome no Facebook da rádio, no YouTube da rádio, participa com a gente aqui do programa, compartilha o link dessa entrevista e deixa seu e-mail lá, deixa o WhatsApp, né, no comentário, que quem for sorteado, né, a gente vai entrar em contato com vocês. E lembrando que é por e-mail, a gente vai mandar o livro por e-mail e também aqueles que não ganharem e quiserem um pouco mais de informação sobre o livro, vai lá no Instagram, Victor Meirelles 30, que manda um direct para mim ou para a produção, ela sempre responde falando do livro, como fazer a aquisição, como ganhar um livro, porque assim, muito mais do que tudo, a gente está aqui para compartilhar. E eu trouxe eu parafrasei o profeta Gentileza, dando uma adaptada, né? O Gentileza dizia, gentileza gera gentileza. Eu digo, coisas boas geram coisas boas. Então a gente tem que compartilhar, curtir, realizar cada vez mais. Então, se você não tem como adquirir comprando, você vai adquirir de alguma forma. E a gente estava em bastidores aqui conversando, né? Sobre quando a gente percebe, a gente está alguma coisa dentro, no caso da nossa temática, né?
dentro do trabalho com a arte no movimento espírita. E quando que você se percebeu, né? Esse revival aí que você viu e falou assim... eu vou usar uma frase que eu e a Bárbara e Marcelinho, meu filho que sempre ajuda a gente, também no programa, que a gente no início falava assim, caramba, a gente tá na rádio, velho. Pra gente era muito surreal a questão da gente ter conseguido esse espaço para poder falar de arte, para trazer as pessoas para entrevistar, para sempre estar mostrando, dando visibilidade, às vezes para aquele que tá no fundinho da casa espírita, mas que toca um violão absurdamente bem. E quando a gente se viu, a gente se percebeu com esse tipo de tarefa. Como é que foi o Vitor Meirelles? Como é que ele se percebeu? Para depois a gente falar um pouquinho também do teu trabalho como ator, de por onde você está, como te seguir, para poder seguir tudo aí. Olha, Marcelo, eu queria quebrar o protocolo, o roteiro um pouquinho. E antes disso, porque acabou que eu dei meu boa tarde, e antes disso eu ia falar um poema. Sim. Se eu posso antes? Claro que pode, Por arte. favor. Pode, Bárbara. Você permite? Por favor. A Bárbara que manda no programa, cara. Eu só fico aqui meio que pá de um lado, pá do outro, mas... Pode, Bárbara. Por favor, Então, por favor, faça aí. Não, eu peço desculpa, gente. É porque, porque eu escrevi. Não, brincadeira. Porque tem muito a ver também com isso que você acabou de me perguntar. Então Sim. é mais ou menos assim. Acreditar. É abrir os olhos e o sol se revelar. É os pés fincados na areia e a onda chegar e a molhar. É o barulho que irrita, mas a alegria de escutar. É saber que em qualquer momento, em todos os momentos de sofrimento, dor e lamento, de tristeza profunda e sofrimento, Deus, mentores, espiritualidade, Jesus, o outro, estará com o braço erguido para te abraçar. É só viver no acreditar. Victor Meirelles. Isso. Como que ele pede permissão, professor? Nem tinha que entrar já. Por favor. Atropelando. Vou falar então e pá, e começava. Muito bom. A gente recebeu recentemente, eu não estava aqui no dia, a gente teve a oportunidade de escutar algumas poesias com umas amigas, né? Uma amiga, na realidade, professora da oficina de estudos da arte espírita. Raquel, beijo pra Raquel. Beijo pra Raquel. E é importante demais a gente ter esse tipo de disponibilidade e esse tipo de facilidade do quebrar a barreira. Vamos citar aqui como se fosse uma barreira. Porque a gente está muito acostumado com aquela coisa, vamos seguir aquele script, vamos seguir aquele roteiro, vamos fazer tudo aqui. Dentro da caixinha aqui, plá, 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 vamos só seguir isso aqui, só seguir isso aqui. E aí não pode causar estranheza. É bom, porque isso traz uma alegria, isso mostra que viver de arte, meu amigo, falando de Jesus, não tem coisa melhor. Então pode sim, se lembrar de mais alguma, você pode também, se a Bárbara deixar, você pode... Se quiser cantar também. Que loucura. Tem algum playback aí, Pablo, escondido aí? Ele vai dizer que tem, eu conheço. Quanta luz. Aí, que beleza. Vou falar de Quanta Luz hoje, mas no segundo bloco. Por incrível que pareça, tá anotadinho. Olha aqui. só a espiritualidade aí atuando. Já tá já, só fico aqui, ó, conectado. Preparando, o ambiente tá tudo preparado. Diga-me de você, meu amigo Vitor Meirelles. Então, você falou um momento, mas você diz na arte espírita ou na arte no geral? Na arte no geral. Eu falei na arte espírita, mas a gente vai abranger porque para as pessoas te conhecerem, a gente tem que entender quem é o Vitor e o que ele atua também no movimento espírita, mas saber do Vitor. Vou tentar ser sucinto e rápido, falar igual o grande Pablo Luiz, nosso operador maravilhoso. Você já fez programa de rádio durante 10 anos, você sabe que tem um reloginho ali, você sabe que vai ter um dado momento que ele vai cortar. Então fica tranquilo. Então eu já vou rapidinho aqui. Antes dos 25 minutos zerar ali, a gente tem tempo. Mr. Pablo, segura a onda. Então, aos 9 anos, eu, Victor Meirelles, como você bem disse, Marcos Victor Meirelles dos Santos, filha de Lilian Meirelles, carioca da gema do ovo, criado no Complexo de Favelas da Coreia, no Rio de Janeiro, Zona Oeste, senador Camará. Sim. Então, naquele momento, aos 9 anos, uma pessoa falou, eu que via lá pela janela, os Trapalhões. Olha, já estou dando minha idade. Desculpa, gente, eu não gostaria mais de fazer o quê? Os Trapalhões lá, vi o Grande Chacrinha, através da janela, na televisão do vizinho, naquela época era difícil. Então, uma pessoa falou para mim que o que eu fazia, que eu gostava muito de imitar,
E gostava muito de contar histórias, falar, disléxico que sou. E a pessoa falava, sabe que você quer ser artista? Eu falei, eu não, que isso? Eu não quero ser artista. Sim. Aí ele, mas isso aí que você faz é ser artista. Eu falei, como assim? Sério? Sério? Você não gosta dos Trapalhões? Eu falei, gosto. Aí eu falei, então, os Trapalhões são artistas. Aí eu falei, então eu quero ser artista. E 9 aninhos. Com 9 anos. E claro, 9 anos eu já, apesar de minha mãe analfabeta, ela ter um saber gigantesco, ela dizia sempre que a educação é algo que é a única forma de fazer com que a gente não pudesse permanecer na realidade, que todo mundo sabe que a realidade de uma periferia, de uma favela no Brasil. Então, para que a gente não pudesse continuar passando o que a gente passava e não nossos filhos também não passarem. Então, a gente precisava de sabedoria, conhecimento, e esse conhecimento da escola. A gente não gostava muito, mas a gente ia lá. E numa vez, numa escola, a professora perguntou o que eu queria ser quando crescesse. E eu disse, na mesma hora, artista. E ela, respondeu no toque. Nem deixou, na deixa, em cima. Como? Preto, pobre, favelado? Nem ler você sabe? Vai ser artista. Como que você vai ser artista? Você vai ser ajudante de pedreiro, ajudante de mecânico? E fui. Ajudante de pedreiro, ajudante de mecânico. E naquele momento, para mim foi, eu não sei quanto foi importante. Hoje eu pesquiso isso, a violência na escola, todos os tipos de violência dentro da escola, defendo a arte e a educação. E naquele momento eu tive um impacto. Mas anos depois, eu estou falando isso para a gente entender o ofício e a importância espiritual do professor. Claro. E esse professor também pode ser um palestrante da casa espírita, um orador. Então, logo depois, aos 16 anos, eu encontro uma outra professora que via que eu gostava de dar umas fugidinhas da escola, coisa, aspas, normal para um jovem, para um adolescente. E aí ela falou, você não disse uma vez que queria ser artista? Eu falei, claro, quero ser artista. Ela, olha, dessa forma você não pode. Você não vai conseguir. Sim. Você só vai conseguir se você começar a estudar realmente, ler bastante. Se levar a sério. Levar a sério, se comprometer. E aí um trabalho que eu faço também é trazer a importância da leitura. Então, naquele momento ali, eu percebi que era a única forma. Eu não gostava de ler porque eu era disléxico, então a dificuldade da leitura é muito maior. Se uma pessoa normal já não gosta de ler... Para assimilar é difícil. Então, imagina um disléxico. Mas daí eu fui seguindo, e aí comecei a encontrar o teatro na escola, no 2º grau, e daí fiz Teatro Miguel Falabella, quando comecei com Daniel Ers, no Teatro Atores de Laura, na Companhia Atores de Laura, e dali fui fiscal, Casa das Artes Laranjeiras, estudei na Universidade de Castelo Branco e fui seguindo. Sim. E até que na Castelo Branco a gente teve um projeto que foi implementado em parceria com a Rádio Rio de Janeiro. E aqui estou. Que maravilha. Tem mais um pouquinho, mas a gente vai depois falando. Sim. Você citou uma coisa que para mim é muito delicada, e que eu quero retomar isso porque eu acho que a gente não pode deixar passar de levinho assim, que é na questão que você fala assim, quero ser artista. Diz bem devagarzinho assim, bem alto, o que a sua professora falou. Não podia, por quê? Porque eu era preto, pobre e favelado. E hoje em dia a gente escuta muito essa discussão, tá muito positivo esse tipo de questão hoje em dia. Mas ainda muitos apontam os dedos, dizendo, lá, começar o mimimi de novo, sei que, não sei que lá. Né, Bárbara? A gente que sofre preconceito por tudo, né? E a gente que vê esse preconceito acontecendo, a gente tem que levantar a bandeira contra, sabe? Isso que está entranhado nas veias de todos, e em todos, porque se a gente fala de um professor, como você disse, que muitos palestrantes de casas espíritas e muitos oradores também têm o papel de professor, a gente sabe que dali também pode acontecer esse tipo de questão.
Então, assim, como é importante e como é bom a figura da sua mãezinha, analfabeta ou não, mas no caso analfabeta, tudo bem, nem todo mundo consegue estudar. Mas os valores que ela, o seu William, talvez tenha passado também para você, mas citou sua mãe. Como é importante isso, como a gente valoriza e como, enquanto programa Falando de Arte, que a gente sempre diz que a gente quer receber aquela pessoa, mas antes de começar a falar o que ela fez, o que ela foi, para onde ela foi, como que ela veio e qual a base dela. E hoje você se mostrar sorridente e quebrando barreira e estando guerreirão pra gente, assim, é bom demais. Então eu não podia deixar isso passar. Eu acho, não sei se Bárbara quer fazer algum complemento, acho que eu não podia deixar passar em branco, assim. E a melhor resposta para ela, né? Você deu, né? Porque às vezes a gente fica cobrando as respostas, cobrando que a gente se imponha, e a melhor resposta foi a que você deu. Você mostrou para ela que simplesmente você, preto, favelado, você chegou lá onde você queria, artista, né? E não é só ator, não é só, você é artista num geral, né? Você veio aqui ator, veio divulgar o seu livro, veio declamando poesia pra gente, é um artista completo. Então a melhor resposta você deu para ela e dá pra gente, para toda essa sociedade, né, que busca por respostas, busca por oportunidades, né? E a gente vai ver no decorrer do programa que você não ficou só nisso, né? Que você também quer que outras pessoas também cheguem, né, nesse ponto, né, que você já está, que você conseguiu conquistar, né? Que você luta para que com a educação, né, com a arte, outros jovens também nessas condições possam também conquistar os seus sonhos. Então isso é muito, muito importante, muito legal você estar aqui para falar sobre isso. E Marcelo e Bárbara, assim, de uns tempos para cá, cada vez mais, você comentou do mimimi, então cada vez mais eu trago essa origem de onde eu fui criado, de quem eu sou, sim, desse negro, preto, pobre, favelado, mas não me diminuindo, sim, mas sim exaltando o fato de eu mesmo sendo preto, pobre, favelado, eu tô aqui hoje. É claro. E eu não sou melhor que ninguém. Então, se eu estou aqui, então o que eu quero trazer é reverberar que nós, negros, periféricos, pobres, nós podemos chegar através do conhecimento, do estudo, da dedicação. E é fabuloso quando eu tenho contato com a doutrina espírita, a doutrina que é traduzida, é trazida através de Allan Kardec, é perceber que essa professora, eu não posso culpá-la 100%. Porque a educação no nosso Brasil, ela é reprodutiva, ela tem um exemplo, então ela só está reproduzindo. Então eu não posso jogar para ela todo o ônus, sim, todo o peso desse efeito que ela causou em cima dela. Porque, na realidade, ela está apenas reproduzindo algo que ela vem ouvindo há 500 anos. Está entranhado há décadas e décadas. Então, da mesma forma que eu venho cada vez mais repetindo nas escolas públicas, nas ONGs, no país e no mundo, para que as pessoas que eu falo com os colegas que são artistas, que nesse momento está em um plano de visibilidade maior nas mídias, que eu falo, gente, a gente tem que falar de onde a gente veio. E não falar de forma pejorativa, sim, ou para diminuir, minorizar, mas na realidade para mostrar para que as pessoas que ali estão, que elas também podem ser. A gente não é obrigado a continuar vivendo numa comunidade, mas a gente tem que retornar lá, falar com as pessoas, mostrar, porque o que acontece é quando a gente tem uma melhora, seja no campo profissional, econômico, a gente esquece todo o nosso passado, e passado tão importante, esse passado que pode ser nessa matéria presente, sim, ou nas outras. Então a gente não pode esquecer que a gente veio a gente está reencarnando, isso. Então a gente não pode deixar isso de lado, porque é por isso que a gente está aqui. Então todo esse material, todo esse conhecimento, toda essa vivência, experiência, seja dessa ou da outra vida,
a gente tem que respaldar, fortalecer e mostrar. A gente não pode esconder. Então, é o que eu falo. A gente tem que falar sim que somos espíritas. E por que a gente veio, né? Não é a questão de que, valorizando isso, entre aspas, só os que vêm da periferia vão conseguir ser felizes e ter sucesso. Não, mas todos, vindo ou não da periferia, a gente consegue se destacar se a gente estiver pautado no bem. Você tem até o teu projeto em conjunto aí com uma galera do Arte Faz Parte. Isso. A gente vai voltar no segundo bloco, porque não tem jeito, né? A gente falou de meio assunto e a gente tem 15 segundos e a primeira parte do programa já acabou. Coisa boa passa rápido. Coisa boa passa rápido. Por isso que a gente tem que compartilhar, porque eu falo, coisa boa gera coisa boa e passa rápido. Então vamos compartilhar, curtir, realizar cada vez mais. Com certeza. Para no segundo bloco do programa a gente vai ter que falar mais rápido, eu acho. Sim, não sei. Eu acho que sim. Acho que a gente não vai poder conversar tanto, né? Acho que a gente vai ter que... Fala disso, fala disso. E a gente vai marcando aqui, porque realmente conteúdo eu sei que você tem. Vamos que vamos. Mas daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Olá. Fique ligado! Vem aí! A música espírita está no ar, 5ª edição, 4 de junho de 2022. Aguarde! Para plantões semanais e gostaria de acolher pessoas que precisam conversar de maneira sigilosa, junte-se a esse movimento de prevenção do suicídio e apoio emocional. Faça agora sua inscrição pelo e-mail barradatijuca@cvv.org.br. Conheça o trabalho e faça parte do CVV, Centro de Valorização da Vida. Apoio Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Pensando em energia solar? A energia solar é uma fonte limpa, segura, sustentável e inesgotável. Além disso, os sistemas solares trazem economia nas despesas com energia elétrica. Valorize seu imóvel, negócio ou casa espírita. Invista em energia solar. A empresa Solar Hoje está com uma campanha especial no mês de março. Aproveite e faça já a sua instalação. Saiba mais detalhes diretamente com João Menezes pelo WhatsApp 21 97954 1612. Repetindo, 21 97954 1612. O sol é a nossa energia. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Você estava com saudade de um evento presencial, não estava? Então, chegou a hora que você tanto esperava. Sábado, 4 de junho, às 4 da tarde, no auditório da Fraice. Você está convidado para um grande show. A música espírita está no ar, 5ª edição. Robson Ribeiro e convidados. Quem quer ser feliz, levante a mão. Gustavo Garcia. Pintar o universo com um lápis de cor. Ana Cláudia Bittencourt. Seu espírito, filho da luz. Guilherme Medina. Cuide de você, daquilo que bate em seu coração.
Marcelo Manga. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser E Oficina de Estudos da Arte Espírita. A música espírita está no ar, 5ª edição, com Robson Ribeiro e convidados. Evento presencial, ao vivo, no auditório da Fraice, Rua Uaruma, número 80, em Higienópolis. Garanta agora o seu ingresso pelo site Simpla. Mais informações, ligue 21 99 312 7840. Repetindo, 21 99 312 7840. A música espírita está no ar, 5ª edição. Mais uma da Rádio Rio de Janeiro. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta com o programa Falando de Arte. Eu sou Bárbara Brito e a gente está aqui retornando com Victor Meirelles. Victor Meirelles, sei lá como é que ele fala. Fala aí. Victor Meirelles, o guerreiro da luz. Maravilha. Isso aí. Antes da gente voltar aqui para nossa entrevista, a gente lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube. Vocês podem mandar aí o seu e-mail, mandar o WhatsApp, que o prêmio de hoje é um e-book do Victor, tá? Então vocês compartilhem a nossa entrevista e bota aí o nome de vocês, o WhatsApp, liga pro 3386-1400 ou pro 21984867633, tá? Que vocês vão participar para ganhar esse super prêmio que o Victor trouxe pra gente. Vamos aí continuar com... Antes da gente continuar com a entrevista, eu vou chamar o quadro Fazendo Arte. Fazendo Arte. A gente pediu pra entrar o quadro de surpresa pra ver se o Pablo tava prestando atenção na gente. Brincadeira, Mr. Pablo é o cara. A gente cara. nunca pede logo no início, assim. O quadro Fazendo Arte, gente, é como se fosse uma homenagem pro Victor Meirelles, porque a gente sempre pede pra vocês, nossos ouvintes, entrem em contato com a nossa produção, comigo, com a Bárbara, pelo Instagram, pelo próprio site da Rádio Rio de Janeiro, manda um e-mail pra gente, não importa. Indiquem aquelas pessoas que vocês entendem que fazem um trabalho adequado, que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita, que se utilizam da arte para fazer o que Jesus fazia, fazer o bem, falar do bem. E a gente tem o Victor Meirelles hoje, que é o principal personagem desse quadro Fazendo Arte, que está sendo homenageado na entrevista também, porque não deixa de ser uma homenagem, uma oportunidade, na realidade, da gente receber aqui alguém que está fazendo tanta coisa. Então a gente está tão feliz que a gente soltou, não estamos falando de ninguém nesse quadro, porque o quadro é para você, que a gente sabe que faz muita arte, né, Bárbara? E a gente falou do Arte Faz Parte, um projeto seu, né, junto com alguns, uma empresa constituída aí, que se preocupa com essa mobilização de levar a arte para mais pessoas, para aqueles que não têm acesso. A gente tem muita coisa para falar nesse segundo bloco do programa, mas a gente vai conseguir, a gente vai vencer, e a gente começa do Falando de Arte. Você tem 3 segundos, mentira. Pode falar do Arte Faz Parte. Então, gente, o Arte Faz Parte, Produções em Arte, Educação e Negócios de Impacto Social, é uma empresa que era um projeto que se tornou empresa porque a gente acabou vendo que a possibilidade de alcançar mais pessoas era se tornando uma empresa, e uma empresa de impacto social. Porque, na realidade, o que a gente quer, o que o meu trabalho, da Alessandra Carvalho, Alexandre Maia e toda a nossa equipe é, através da arte, trabalhar a educação, transferir conhecimento e, de alguma forma, falar das coisas chatas dando boas risadas. Então, é isso que o Arte Faz Parte, através de palestras artísticas. Victor, mas o que seria uma palestra artística? Sim. É uma palestra onde a arte, um dos elementos artísticos, seja o teatro, a música, a dança, o audiovisual, a literatura, ela está presente, norteando como ferramenta naquele conhecimento, naquele assunto que a gente vai abordar. Então, assim, a gente tem a palestra Bullying, Qual é a Graça, que é uma palestra que já aconteceu, já existe desde 2000
E desculpa, gente, que data não sou muito bom, mas já tem alguns Já anos, tem bastante tempo. E falando do bullying, assim, a gente já passou por mais de 800 escolas, se eu não me engano, e esse projeto... Mais de 800 escolas falando sobre o bullying, contra o bullying, né? Isso. Então, assim, e o bullying que nós temos aí 2 leis onde regem que as escolas, sejam elas públicas ou privadas, têm que promover ações, iniciativas de combate, conscientização e prevenção das violências, que uma delas é o bullying. Sim. Então, esse projeto atualmente, ele está dentro do... Ele foi capturado pelo Instituto de Filosofia e Humanidade, a Faculdade de Psicologia, o programa de mestrado e doutorado do EICOS, da UFRJ. Então, hoje ele é um programa de pesquisa que está aí dentro do EICOS. E a gente tem exposições itinerantes e interativas, a gente trabalha oficinas criativas, então a gente aborda vários assuntos dentro dessas temáticas, e o que a gente não aborda, a gente constrói junto com o solicitante. Então, se você tem uma escola, uma ONG e quer chamar a gente, vai lá, contato@artefazparte.org, contato@artefazparte, arte com E, faz parte .org, entre em contato com a gente, conhece o nosso trabalho, a gente trabalha em parceria com o SESC, SESI, em todo o território nacional e também fora dele. O Arte Faz Parte também, eu não sei se algum de vocês, eu não vou pedir para levantar o dedo, porque eu não vou conseguir ver, mas em algum momento vou, que a espiritualidade está aí, o crescimento, a evolução mediúnica, então daqui a pouco eu vou conseguir. Então, assim, brincadeiras à parte, então, o Arte Faz Parte também, ele é um dos representantes do Renato Prieto, projeto Renato Prieto de teatro. Renato Prieto, que é o André Luiz do filme Nosso Lar, então também está dentro, porque todo projeto que tem relação com o benefício para o próximo, com a evolução, com o crescimento, com a alegria e a diversão, a forma de valorizar a vida, o Arte Faz Parte está junto. Então, se você quer conhecer mais, tem Instagram, Arte Faz Parte Produções, Facebook, Arte Faz Parte. Então, busca lá nas redes sociais. Vai no Google, escreve lá Arte Faz Parte, Arte Educação. Tem um canal no YouTube com várias atividades. Atualmente, o Arte Faz Parte também é parceiro do Corpo Tátil. O Corpo Tátil, que é um instituto também, que é atrelado ao Instituto Benjamin Constant, que são trabalhos com cego. Então, atualmente, eu, Victor Meirelles, junto com a nossa equipe do Arte Faz Parte, a gente promove espetáculos e oficinas de teatro para cegos, deficientes visuais. Sim. Então, já há alguns anos a gente gera esse trabalho. Corpo Tátil. Sim. Então, Instituto Corpo Tátil. Então, se você também quer conhecer, vai lá, dá uma olhada, Corpo Tátil está lá. A gente está com a oficina acontecendo agora, hoje mesmo, segundas e quartas. E uma coisa maravilhosa, Marcelo, que a gente do teatro, que vive o teatro, a gente que vive esse contato físico, essa proximidade, a gente nunca imaginou que estaria fazendo online, virtual. E outra coisa, se já é difícil para videntes, para as pessoas ditas normais, imagina para um cego num do Meet da vida, num Zoom, tá fazendo aula de teatro. Isso aí. Online. Então, esse também é um dos projetos que é parceria do Arte Faz Parte, que o Arte Faz Parte também está produzindo, que tem a minha presença lá. Tem também o If on Voice, que é o projeto Uma Só Voz, que é um coral de pessoas em situação de rua, que também o Arte Faz Parte está presente ali em parceria, onde a gente também produz algumas oficinas com as pessoas em situação de rua. Atualmente digo vivente, por conta desse trabalho dentro da UFRJ, a gente traz essa nova expressão, viventes de rua. Então, um coral maravilhoso também. Conheçam o coral Uma Só Voz. Acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Estou falando Rio de Janeiro porque vai que nem todos vocês são do Rio. Então, as oficinas do Corpo Tátil agora é online. Então, em todo o Brasil, a gente recebeu gente de Portugal, deficientes visuais de Portugal. Olha que maravilha. E antes a gente atuava somente no Benjamin Constant, restrito. Então, fiquem ligados também no @VictorMeirelles30 no Instagram, no Arte Faz Parte, que a gente sempre está colocando lá as inscrições para as oficinas e divulgando as atividades. Mas o que? Vamos lá, que é Coral Uma Só Voz, já falei que acontece toda quinta-feira lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
vou te perguntar de uma outra questão aqui, mas só queria falar, olhando bem no olhinho do ouvinte, né? Aquele que estiver assistindo a gente também pelo YouTube ou pelo Facebook, às vezes a gente para e fala assim, caramba, tem nada pra fazer, né, Bárbara Brito? Quem nunca pensou isso, né? Tem nada pra fazer, né? Pô, vidinha mais ou menos, vidinha chata, né? Às vezes a gente tá ali aposentado, a gente tá ali assim, ou até meio desencontrado nas questões profissionais da vida. E olha, em poucos minutos, a quantidade de informações, claro, não estou endeusando nada disso, a gente não vem e não traz ninguém aqui para isso, mas como existem possibilidades, e a maioria dos entrevistados que a gente traz no programa Falando de Arte, a gente traz para falar de Jesus, a gente traz para falar da utilização da arte na cristianização do ser, e sempre são pessoas, não vou dizer sobrecarregadas, mas focadas. A gente brincou que no primeiro bloco do programa a gente elocubrou demais e tal. Mentira, a gente estava aqui fazendo o nosso papel e conversando também. Mas você vê, a questão do foco, já fez rádio durante 10 anos. Falou, bom, realmente, eu tenho que ser mais focado aqui. Eu faço isso, aquilo outro, vocês me encontram em tal lugar assim, assim, assado. Então, existem as possibilidades e a tarefa, ela tá aí. A tarefa, ela tá lá. Se alguém, por exemplo, se empolgar, se emocionar e quiser fazer parte do Arte Faz Parte, a gente pode entrar em contato com vocês no @artefazparte. Produções, sim, no Instagram. Venha fazer parte, seja através do voluntariado, seja trazendo uma ideia. Sim. Seja convidando a gente para participar, que o Arte Faz Parte, ele hoje, às vezes, as pessoas perguntam, onde é a sede? Onde acontecem as oficinas? Na realidade, a gente decidiu, também pensando por esse lado espírita, que a gente tem que tocar o máximo de pessoas. Sim. Então, a gente quer estar na maior parte dos lugares. Então, a gente não tem uma sede para nossas atividades. Na realidade, a gente faz em vários lugares. A gente é convidado, a gente vai lá e realiza uma atividade. Então, assim, se você tem uma ONG, uma instituição, se você tem uma escola pública, ou tem aspas, se você gere uma escola pública, ou é professor e conhece, quer levar um dos nossos projetos, entre em contato com a gente. Se você tem uma ONG, se você tem um espaço, se você tem uma vontade, porque tudo é energia. Sim. A gente está falando de magnetismo, então é isso, tudo é energia. Se você tem um amiguinho, um mentor espiritual ou um amigo espiritual que está ali com você, que fala, é bom a gente trazer uma atividade aqui para casa espírita. Entre em contato com a gente, que a gente vai, de alguma forma, estudar essa viabilidade para poder... Para poder a gente estar impactando também naquele lugar. Então, assim, fiquem à vontade, entrem em contato, convites. Algumas pessoas podem perguntar como que o Arte Faz Parte ele vive economicamente. A gente vive através do comércio, das palestras, das atividades, das parcerias com o SESC, SESI, Senai, centros culturais, secretarias de estados e municípios. Então, mas o foco maior é atender a todos. Então, se também não temos recursos, a mesma coisa que eu falei do livro. Não tem como comprar Victor. Calma que a gente vai dar um jeito para esse livro chegar a você. Vai da mesma forma, a oficina, de alguma forma a gente vai fazer com que essa oficina, essa palestra, essa roda de conversa chegue até você, até o seu grupo, porque o mais importante é a gente servir. Sim. E servir, estou tentando lembrar uma frase, servir é a honra que me compete? Não. Eu não estou lembrado dessa frase nem do espírito que ditou ela, mas é melhor estar no lugar de servidor do que daquele que pede. Estar sendo só servido. Isso. E a gente está aqui para trabalhar, minha gente. Maravilha. A Bárbara já vai chamar um quadro do programa aí, mas antes eu queria mandar um abraço para Terezinha de Araújo Gomes, que entrou em contato com a gente pelo Facebook, dando boa tarde a todos. O assunto desenvolvido pelo Vitor Meirelles é um vencedor. Tá te dando aí os parabéns, tá adorando. Obrigado, Terezinha. Tá. Tininha Rosa dando boa tarde, Carmen Rocha também. Boa tarde para os amigos da Rádio Rio de Janeiro. Marlene Ribeiro dando boa tarde para todos. Mandou aqui, de onde ela tá falando. Marlene Ribeiro de Maricá, Rio de Janeiro. Deve estar querendo concorrer também. Mandem o e-mail de vocês. Porque quando se fala e-book é um livro virtual. A gente vai passar todo o conteúdo do livro por e-mail para vocês, então é um link para vocês terem acesso, baixar o livro. Então mandem o e-mail de vocês para quem quiser participar.
Beto Orlando tá por aqui, como sempre, acompanhando com a gente. Ditinha Araújo já compartilhando. Vamos compartilhar. Bárbara Brito. A Gilda também tá aqui dizendo que sente muita saudade do seu programa aqui na Rádio Rio de Janeiro. A Gilda lá de São Gonçalo. Ô, Gilda, São Gonçalo, terra boa. Gilda, beijo grande pra você. E é isso, a gente tá dentro do caminho da espiritualidade. São ciclos, né? As coisas... Sim. Mas me acompanha aí que tem coisa boa aí, Com ó. certeza. Tem live toda terça-feira no meu Instagram, Ler em Voz Alta, tem live no Instagram do Arte Faz Parte, só coisas boas. Então vai A acompanhando. gente vai falar disso tudo agora em qual quadro, Bárbara? No quadro Divulgando. Então vamos chamar o quadro. Divulgando. O quadro Divulgando traz para você, ouvinte, aquele evento que está acontecendo bem pertinho de você. A gente sabe que com a pandemia, alguns eventos não estavam acontecendo, esses encontros, né, não estavam acontecendo, mas as coisas já estão melhorando e está tudo voltando, graças a Deus, né? E agora a gente vai divulgar um pouquinho do que o Vitor trouxe pra gente, porque ele tá cheio de evento aí para divulgar. Então vamos que vamos, minha gente. Vou falar rapidinho para não tomar muito tempo. Então nós temos aí, ó, dia 3 de abril, vamos por data, 3 de abril, domingo, às 19 horas, o espetáculo A Vida Continua, a Morte é uma Piada, com Renato Prieto, André Luiz do Filme Nosso Lar, eu, Victor Meirelles, Rogério Faria, um espetáculo maravilhoso de humor, espiritualidade, emocionante, onde, Victor Meirelles? Niterói, Rio de Janeiro, lá no Grupo Espírita Servidores de Jesus, Grupo Espírita Servidores de Jesus. Eu vou passar aqui um telefone, não sei se tem como botar aí no CG, mas o telefone é o seguinte: 21, Rio de Janeiro, 99 310 310 1655, 99 310 1655. Através desse contato você consegue informações sobre o ingresso, e lembrando que esse espetáculo é uma forma de contribuir, de colaborar com o Grupo Espírita Servidores de Jesus lá de Niterói, porque a gente estava falando de pandemia, a pandemia ainda não passou, a gente está aí, estamos melhorando aí com as vacinas, graças a Deus, salve a saúde, salve o SUS, salve a vacina. Então, mas os centros, os locais ficaram parados. Então, da mesma forma que eu, enquanto artista, não trabalhei, não fui contratado, então economicamente passamos por dificuldades, da mesma forma que os artistas, os espaços também, os centros, as casas espíritas. Então, dessa forma, você pode ajudar essa casa espírita, que é o Grupo Espírita Servidores de Jesus, adquirindo o ingresso. Mas, Victor, eu moro em São Paulo. Mas, Victor, eu estou morando atualmente no Japão. Como que eu ajudo? Entre em contato aqui, ó, nesse número aqui, fala com a Bianca lá, 99 310 1655, 99 310 1655. Repetir mais uma vez para gravar, né? Que é 99 310 1655, Rio de Janeiro 21. Você liga e de alguma forma contribui, colabora com nós, artistas da arte espírita. Apesar de eu sempre dizer que arte é arte, não tem segmentação. Sim. E ajuda o centro também a pagar suas contas, a continuar trabalhando em prol do próximo, do outro. Então, olha que maravilha, você pode angariar aí alguns bônus horas. Olha só. Com certeza. Aquele que puder ir, maravilha, que vai ter aí, ó, 2 momentos. Um momento de doutrina através da arte, com bom humor, com teatro, e também ajudando os artistas técnicos e também ao Grupo Espírita. E isso dia 3, domingo, agora, lá em Niterói, Rio de Janeiro. E só para lembrar que quem tá pertinho de Niterói, né, é ali pertinho do centro, né? Até peguei tem o acesso fácil, né? É certo, ali na Visconde de Sepetiba, número 81, é no centro de Niterói. Centro de Niterói, barcas, ônibus. Pertinho do terminal, desce do terminal da barca, vai ali pertinho. Isso, ali, ó, tem também tem L ponto, qualquer coisa, não tem ainda vai ter um jeito de chegar. Aeroporto, entendeu? Qualquer coisa também, em desdobramento, projeção, fica pode tranquilo, vai desdobrado, entendeu? Tá em São Paulo, só querer. Se desdobra. É só querer, é só querer. É só querer. E isso é maravilhoso. Então, e lembrando que o espetáculo é com o André Luiz do Filme Nosso Lar. Esse vai ser o, aspas, último momento
no período até julho, de que você vai poder ver o Renato pessoalmente. Porque o Renato já tá com bigodinho, ele já tá entrando, retomando o personagem André Luiz, que vai voltar às gravações agora em abril. Sim. Então Legal. quem só vai conseguir ver Renato Prieto só no final do ano. Vai Isso demorar bastante. Vai demorar bastante. Então eu, se fosse você, além de ganhar esses bônus horas ajudando os artistas e a Casa Espírita, também vai lá ver o Renato fazer uma foto, que agora tudo é selfie, né? Então faz uma Isso aí. selfie com o Victor Meirelles. Então, passando para o próximo evento, dia 9 de abril. 9 de abril, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O encontro Arte na Raça, Poesia do Negro e lançamento do livro Marcos e Marcos. Então, totalmente gratuito. Você tira o ingresso através do Simpla. O Simpla é uma plataforma, você retira o ingresso gratuito lá. Dia 9 de abril, às 16 horas, vai ser um bate-papo sobre produção literária, vai ter performance, vai ter artistas tocando música, vai ser um grande sarau, um grande show, que também vai ter esse bate-papo. A ocupação negra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que fica na Cinelândia, ali no centro do Rio. E mais outra dica cultural aqui para vocês é Amazon Prime. Você que tem aí Eu ia te perguntar agora do Amazon Amazon. Você é um cara chique, né? Não é um cara só do teatro, né? Eu ia tirar aquela onda, ele já foi falando. Pode falar. Não, é porque eu te falei. Não que pode a gente esquecer, tá aqui, ó. isso aí. Estamos Ó, a gente tá aqui, ó, sintonizados. sintonizado. Até porque nossos minutinhos estão acabando ali, tem que Vamos fazer lá. o sorteio. Então vamos lá. Então assim, já ó, tá correria. Amazon Prime, vai lá, digita Quando Lembro de Chico. Amazon Prime Video, Quando Lembro de Chico, um filme fabuloso, direção de Juliano Posati e Fábio Medeiros, um espetáculo de filme, traz algumas histórias do Chico Xavier, histórias que não tão conhecidas, aquelas histórias que a gente toda hora ouve. Fala de Chico, a gente sempre ouve algumas histórias, a do avião. Então são várias participações, tem o John Halley, tem o Geraldinho, tem o Saulo Gomes, que tá por aí agora. Sim. Em espírito. Então tem uma galera lá batendo um papo na Fazenda que retoma essa passagem do Chico pela Fazenda, e eu, entre aspas, protagonizo o filme, que é um documentário, né, um bate-papo, fazendo cenas como o Chico Xavier. Então não perca, vai lá, Amazon Prime Video, entra lá, Quando Lembro de Chico. Victor, esqueci, não lembro do nome, vai lá, Victor Meirelles 30 no Instagram, me manda um direct, pergunta, que eu vou lá e te mando o link para você ver. Ou entre em contato com a produção do programa Falando de Arte, que a gente vai orientar vocês também. Não posso deixar de ter a oportunidade, piada pronta, né? Imagina a energia positiva do teatro agora, dessa semana, que vai ter um cara que representou o André Luiz ou do Chico, gente. Isso vai estar uma loucura, gente. A gente vai entrar lá, já entrou, já tomou o passe já. Já entra e sai bem. Sem dúvida. Não precisa nem assistir. Entrou, saiu. Não, tem que assistir. Tem que assistir para poder assistir, é ótimo. captar lá as informações e aprender. Porque eu, como um defensor da arte e educação, a gente tem que cada vez mais ter contato. Aí, Victor, mas arte e educação, mas aprende mesmo através do teatro? Sim, através da música também, através da poesia também. É a melhor forma. Pelo menos, nesse momento, a gente não dorme. Com certeza. No teatro, ouvindo uma canção, a Bárbara, cantora, ouvindo uma canção, a gente não dorme. E a gente brincou que queria pegar o Pablo de surpresa. Vamos pegar a Bárbara Brito de surpresa agora, que vai dizer quem foram os 2 sorteados dos 2 e-books Marcos e Marcos. Surpresa nada, que eu já estava aqui preparadíssima. Preparadíssima. Também tá acabando nossos minutos. Ou era agora ou não ia sortear mais. Agora ou nunca. Olha, quem ganhou foi a Gilda Maria de São Gonçalo e a Dulcineia de Minas Gerais. Ó, que maravilha. Muito obrigado por participarem. E não Gilda esqueçam, Maria e né? Dulcineia. Isso, liguem aqui pra rádio, tá? E passem um e-mail de pra vocês. passar o seu e-mail, deixar telefone, tudo certinho, que vai chegar por e-mail, tá, gente? Não é pra ficar esperando o livro pelo correio, Isso não. aí. Vai chegar por e-mail. Maravilha. Vitor Meirelles, obrigado por estar aqui. Você tem aí teus 30 segundos de agradecimentos finais. É que é tudo cronometrado, é uma loucura. Ai, meu Deus do céu. 30 segundos. Será Se que eu passar, consigo? toca uma corneta, é uma loucura. Aí acaba. Então vamos lá, gente. Grande beijo no coração de vocês aqui do Victor Meirelles, mas antes disso eu vou falar o quê? Às vezes nos vemos perdidos e achamos que é o fim. Mas um
uma palavra, um gesto. Pode nos mostrar que a vida continua. É só seguir em frente, caminhar, persistir, perseverar, se comprometer, que com Jesus e Deus tudo pode acontecer. Victor Meireles aqui mandando um grande beijo pra vocês. Vai lá, segue, ó. Vamos seguir, gente. Falando de arte, Marcelo, a Bárbara, e vamos compartilhar, porque coisa boa gera coisa boa e a gente tem que curtir, compartilhar. Segue lá, Victor Meireles 30, segue a Bárbara, o Marcelo e vamos compartilhar, não só seguir. Porque vamos pensar que é isso, a gente tem que compartilhar, sim, gente, compartilhar as coisas boas. Vamos fazer com que esse mundo perceber o quanto tem de coisas boas acontecendo aí, o quanto é bom a doutrina espírita. Então, não fica naquela coisa assim, você, não, fala, não, eu sou espírita, eu tô lá na casa lá, ó. Na casa espírita lá, de Casa de Lázaro, no centro espírita Humaitá, eu tô lá no Seara de José. Então, tô no Centro Espírita André Luiz, fala, e lá é bom, vai lá, conhece, vamos compartilhar, porque só dessa forma tem aí a transformação. Vamos lá, porque tá rolando aí a nossa, eu esqueci a palavra, planetária, mas a gente não adianta, o planeta tá, mas se a gente não evoluir, fechou. Beijo grande. Isso aí, Bárbara, beijo. Beijo, gente, até semana que vem, segunda-feira, 14h. No Falando de Arte. Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzalez e equipe Falando de Arte, trazendo para você o teatro, a música, o cinema e as artes com o espiritismo.